Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãs e irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a este lugar, a esta celebração. Queremos, junto com Maria, elevar os nossos corações a Deus. Queremos cumprir o seu desejo de rezar pela conversão dos pecadores, de rezar pela paz no mundo, de rezar pela Igreja, pelo Papa. Pois, para poder participar com toda a dignidade, nesta Santa Missa peçamos agora perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. No sexto dia, deverão trazer para casa o dobro do que apanham todos os dias.
Moisés disse a Arão: ordena a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, eles voltaram-se para o deserto, e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então o Senhor falou assim a Moisés: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Mão quer dizer que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. O Senhor deu-lhes o pão do céu. 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 Tentaram a Deus em seus corações, reclamando alimento segundo os seus apetites. Murmuraram contra Deus e diziam: poderá Deus pôr a mesa no deserto? O Senhor
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram muito fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Estimados peregrinos, irmãs, irmãos, aqui presentes e todos aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação social. Hoje os evangelhos, o evangelho, as duas leituras, nos apresentam uma interessante dinâmica da graça, da ação de Deus nas nossas vidas. No livro do Êxodo observamos esse povo caminhando pelo deserto em direção à terra prometida, em direção à felicidade, à tranquilidade, à paz, passando pelas dificuldades, entre elas a fome, os incômodos do caminho, mas não estão sozinhos. Apesar das suas murmurações, do seu incontentamento, Deus está com eles. E na sua providência, lhe assegura o alimento suficiente para viver, para caminhar, para cumprir a sua missão, para chegar ao fim do seu caminho. É igual que na nossa vida. Nós podemos contar com a providência de Deus. Ele nos dá, se estamos abertos, a sua graça, isso que precisamos para cumprir a nossa missão, para terminar o nosso caminho, para chegar ao destino que cada um de nós tem e que é a vida plena, a vida eterna, o céu, como chamamos. E o Evangelho? O Evangelho nos mostra uma das primeiras parábolas de Jesus, porque começa esse ciclo de ensinamentos do Senhor Jesus na base da observação da natureza, nos aproxima as verdades da nossa vida, da nossa fé, nos revela, continua revelando a verdade sobre Deus, sobre a sua vontade. E nos fala desta revelação, nos fala da palavra de Deus. Ou melhor, podemos dizer, nos fala da graça da palavra de Deus, que está sempre à disposição.
Sempre, ainda hoje, ou melhor, hoje, temos tantos meios de nos aproximar a Deus, de escutar a sua palavra. Essa câmera aqui, 24 horas, transmitindo ao mundo tudo o que acontece aqui, todas as palavras que se expressam aqui. Todos podemos encontrar outros meios. Até nesses dias difíceis de pandemia, de fechamentos de várias igrejas, sempre temos a possibilidade de nos expor à ação da palavra de Deus. E para que essa palavra dê fruto, exatamente precisamos disso. Ser uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que são os corações abertos, que querem aceitar a vontade de Deus, que querem aceitar seu ensinamento de paz, de amor, de bondade, de fraternidade, daquele carinho universal que todos deveríamos ter conosco. E essas condições, se nós cumprimos, com certeza vamos poder desfrutar da graça, podemos dar os frutos, multiplicar os frutos da graça aqui na terra. Podemos ser, ou podemos ser, os instrumentos de Deus, instrumentos da paz, do amor, da vida em todos os sentidos. Mas isso depende de nós. Para que a semente dê o fruto necessário, é a palavra de Deus que sempre está, como já estou dizendo, e nós, nossos corações abertos e dispostos a expandir essas palavras, dispostos a produzir os frutos. E que Deus nos ajude nisso. Que a intercessão poderosa da nossa Mãe, a quem com tanto amor acorremos, nos ajude a ser sempre terra boa e que demos os frutos, muitos frutos, nesta vida. Hoje temos aqui entre nós um casal de David e Lina, que estão celebrando o seu aniversário do matrimônio. Queremos, com eles também, agradecer a Deus por esses frutos de amor que durante todos esses anos, pelo jeito 25 ou 50, não, 25, que esses frutos permaneçam e que se multipliquem. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas como um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificar, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um a outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Agora, em silêncio, entreguem as alianças um ao outro.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, nosso Senhor. O santuário quer oferecer-vos esta lembrança, Imaculado Coração de Maria, para que continuem nessa graça de dar os frutos do seu amor e multiplicá-los aqui nessa terra. Que Deus os abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, o anúncio da palavra de Deus feito por Jesus e pela Igreja é comparado à sementeira levada a cabo por um semeador. Peçamos ao Pai que a produção seja abundante, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja seja fiel à proclamação da palavra, para que cada cristão acolha a semente e volte a semeá-la, e todo o mundo se torne seara de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos se preocupem com quem tem fome, para que os povos mais pobres encontrem solidariedade e descubram que o homem não vive só de pão, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os campos semeados deem colheitas abundantes, para que os homens da terra não sejam desprezados e as sementes do bem deem fruto a 100 por um, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens não pensem só em si, para que os que têm pão não deixem de repartir, e Deus seja sempre adorado e louvado, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros desta paróquia escutem a palavra, para que em cada família haja fome do Deus vivo e todos digamos: este é o pão que o Senhor dá. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dono da semente e da seara, aceitai-nos como somos, cheios de limitações, mas fazei-nos dar bom fruto com abundância. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra, por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo Ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, como os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 3, minha morada, mas dizer uma palavra. Isso. O corpo de Cristo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.